Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Tony. Na verdade, esse é o segundo, né? A gente fez o primeiro lá na Buzin. Hoje nós temos o segundo episódio dos vários próximos, que eu não sei quantos vai ser. Vai ser quantos eu conseguir fazer. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje com um público um pouco diferente. Esse podcast é feito de transportador para transportador, mas hoje nós trouxemos duas pessoas que participam da vida política do nosso estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, também do país. Pessoas que têm, inclusive, alcance nacional, né? Com seus vídeos e tal, Instagram. Você sabe que hoje política não é só local, né? Ela tem Instagram, essas coisas. Muito bem. Sejam bem-vindos, então, Felipe e Giuseppe. Felipe Camozzato, Giuseppe Riesgo. O Giuseppe eu já conheço há mais tempo, né? Já participamos de outras empreitadas juntos aí. Desde a primeira eleição. E o Felipe é a primeira vez aqui conhecendo ele, então temos essa oportunidade. O deputado Giuseppe, ex-deputado Giuseppe, né, foi eleito em 2018, com 16.224 votos. Seriam 223 se eu não tivesse votado, mas eu votei nele. E depois, novamente, em 2022, com 28.209 votos. Seriam 208 se eu não tivesse votado, votei nele também. Obrigado. E ele acabou não continuando por causa do negócio lá do coeficiente, e quem entrou foi o Felipe. Vocês ficam bravos um com o outro por causa disso? Já teve briga? Não, isso não é questão de briga, né? Questão de faltar gente, mais candidato, né? Tinha que ter mais candidato. A gente ficou bravo de não ter feito mais votos. Exato. Eu gostaria de ter feito bem mais votos que 28 mil, e ele com certeza bem mais que 39 mil, que foi o que ele fez, né? Mas o problema não foi isso, o problema foi a falta de gente querendo concorrer. Aliás, se tu quiser concorrer, ser candidato um dia, talvez um dia um cara bem recebido. Já vamos usar uns cortes aqui para lançar. Não deu um minuto de podcast, já deu um cravaço nele. Se tu quiser ser candidato. Vamos deixar por enquanto, né? Porque estou preocupado em ganhar dinheiro primeiro. Verdade. Muito bem. E o Camozzato, ele foi... lembrando, o Giuseppe também concorreu para prefeito, né, em Santa Maria, lá na minha região. Sou de Agudo, lembrem? Sou de Agudo. Agudo para o mundo. E ele ficou em quarto colocado com 10% dos votos. Já o nosso amigo Felipe Camozzato foi vereador em 2016 com 10.488 votos. Em Porto Alegre. Desculpa. Em Porto Alegre, exatamente. E vereador também em Porto Alegre em 2020 com 14.279 votos. E depois eleito deputado estadual com 39.517 votos. Muito bem. E também fui candidato a prefeito de Porto Alegre em 2024, mas fiz uma votação um percentual menor que o Giuseppe. Não lembro agora de cabeça qual foi o percentual. A gente está tão focado em tirar a Maria do Rosário que eu não lembro do meu percentual. O importante é estar participando. Muito bem. Eu vou começar com uma pergunta que agora é minha vez de dar uma espetada. O que vocês sabem sobre transporte no Brasil? Eu sei que... Deixa eu ver se eu consigo falar alguma coisa sobre isso. Eu sei que a margem não é tão grande quanto o pessoal acha. Eu sei que tem a tal da tabela que tinha, não sei se manteve a tabela do Temer, aquela da vez do... Tabela de frete da tabela NTT. de frete. Que os custos de manutenção, de coisa, de combustível, de gasolina, de pneu, de tudo, é um horror, é caríssimo. E tu estava me falando da questão tributária ali do pneu e não sei o que podia entrar como crédito de ICMS, né? De resto, eu sei que as estradas são uma porcaria, que quebra ônibus toda hora, quebra caminhão toda hora. Falta de diversidade de modais, né? A gente tem um modal rodoviário majoritário, assim, gigantesco. Falta concorrência na ferrovia, só uma única concessionária que tem ali, que é a Rumo, né? A antiga LL. Acho que é mais ou menos por aí, assim, e não existe hidrovia no Rio Grande do Sul, cabotagem é muito pouco, e acaba que transporte é quase sinônimo de caminhão no Brasil, né? O Brasil fala, o dado é 65%, mas é 80% transporte. Por que o dado é 65%? O dado é 65% que alguém fez essa pesquisa um tempo atrás, mas a CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte, fala em 80% da carga brasileira ser via transporte rodoviário, né? No caso. E para vocês verem, pessoal, que nós estamos fazendo bem o nosso papel, que é chorar. Ele falou
Problema disso, manutenção, é isso mesmo. É uma choradeira o transporte. Isso aí. Felipe, a tua noção de transporte? Estou me adaptando a se chamar de Felipe, que fazia tempo que não me chamavam de Felipe. Acho que minha mãe, quando tá brava, todo mundo acaba falando Camozato sempre, né? Pai Mozato também, recentemente. Mas, tia, é um prazer estar conversando contigo, Tony, né, com meu amigo, colega de partido, Giuseppe. Quem eu sucedi na Assembleia Legislativa e fez um baita do mandato como deputado estadual, muito nos orgulhou enquanto membros do Partido Novo, né, defendendo sempre, né, a pauta do cidadão que paga a conta, do produtor, do empreendedor, que quer ver aí mais resultados dos impostos que são pagos e que não vem. E dentre tudo aquilo que o Giuseppe já falou, né, já compartilhou de choro, eu só acrescentaria, né, uma das coisas que nós trabalhamos agora na Assembleia, pegando como legado do Giuseppe mesmo e do Fábio, que eram nossos deputados, foi a PEC das ferrovias, porque justamente no tema dos modais de transporte, né, a ferrovia é um modal muito subaproveitado no Brasil, nossas ferrovias são imperiais, né, e agora, passadas as enchentes, a gente está com 1/3 só da nossa malha ferroviária ativa, daquilo que a gente teria disponível, que já não era muito, mas essencialmente quando falo sobre transporte, me preocupa muito como, em geral, o poder público não olha para o custo logístico do Estado do Rio Grande do Sul como um dos maiores gargalos de desenvolvimento econômico do Estado. A gente tem falado muito sobre o Fundo de Reconstrução do Rio Grande do Sul, o FUNRIGS, que tem 14 bilhões de reais desses 3 anos que nós não pagaremos a dívida do Rio Grande do Sul com o governo federal, como se 14 bilhões de reais fosse um baita de um dinheiro. E porque o Estado nunca investiu tanto em tão pouco tempo nesses últimos 50 anos. Né? Porque a gente sempre teve um Estado meio que quebrado. Né? Agora, quando a gente olha para a ineficiência da nossa logística no Estado, o Rio Grande do Sul tem por volta de 21,5% do seu PIB gasto com logística, enquanto que a média brasileira apurada em 2024 foi de 18%, e a média de países continentais do CDE para países grandes que nem o nosso é de 6% a 8%. Então não vamos querer se comparar com a Austrália, Canadá, Estados Unidos, mas vamos se comparar com o Brasil, que já não é muito bom. Os 18% para os 21,5%, essa diferença significa em torno de 24,7 para ser mais específico, bilhões de reais. 24 bilhões de reais é quase 2 fundos de reconstrução, só que deixados anualmente no desperdício de que vocês falavam antes, de pneu, de manutenção, de hora de motorista, de estrada ruim, de combustível, de pedágio, velocidade média baixa, hora a mais de funcionário, motorista e por aí vai, pedágio e por aí vai. Ou seja, nós temos um grande problema em termos de desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, que é, primeiro, a gente está longe do centro consumidor. Nós estamos longe também de várias das matérias-primas para a nossa produção agrícola e industrial. E para trazer insumo e levar produto, nós ainda dependemos só de rodovias ruins. Tá desse jeito. E é onde nós estamos. Isso aí. Viu? E o problema para a gente como transportador é que esse custo, igual eu falei antes, né, a gente não consegue repassar no valor do frete. Se tu aumenta o preço, ainda reclamam que é algo que é quase intangível, né? Eu perco quantos pneus? Depende da rodovia que está. Uma transportadora que atua, por exemplo, em São Paulo, de São Paulo capital para Presidente Prudente, que é a rodovia excelente, tem um custo muito menor de pneu do que uma transportadora que faz Júlio de Castilhos, aqui em região norte do estado, para Rio Grande, que é uma buraqueira, é horrível, né? O que vocês veem assim... Qual é a luz no fim do túnel para essa questão da infraestrutura no Brasil hoje? Pensando em Rio Grande do Sul, mas pensando em Brasil também. Olha, eu acho que a primeira coisa é melhorar as rodovias, sendo realista, né? O que a gente gostaria era ter hidrovias, era ter cabotagem, era ter mais ferrovias, mas isso demora anos, né? Muito tempo. Só o problema da Rumo ali, imagina... Obrigado pela menção, inclusive, te agradeço e sei que o teu trabalho tá tão bom quanto, até melhor que o nosso lá na Assembleia. O Camozato conseguiu aprovar a PEC das ferrovias, que eu propus lá em 2019, 20, não lembro o ano que foi. De lá para cá, quantos anos passaram? 5 anos para a gente aprovar uma PEC na Constituição Estadual. Aí tem que ter enchente. Aí arrumo a PEC, só para esclarecer, que trata de permitir investimentos privados em ferrovias e não depender unicamente da concessão de ferrovias federais. Aí tu vê, né? O poder público, o governo, seja governo federal, estadual, quem quer que seja, não tem tanto interesse assim em botar a mão nisso tão rápido. E a gente tem que insistir e seguir insistindo, porque como eu gosto que tu sempre trata, né? Tu traz transporte.
Tu não fala de transporte por caminhão, transporte rodoviário. É transporte, é levar uma coisa de um lugar para o outro. Eu diria que a primeira coisa é melhoria nas rodovias. Só que isso não acontece sem fazer concessões. Lamento, o poder público não tem condição alguma de fazer a manutenção, duplicação, o que quer que seja. A gente tem um problema grave no Brasil que é o IPVA. Né? A gente se sente um pateta, né? Um idiota, uma pessoa abusada por pagar IPVA e depois ter que pagar o pedágio. É ridículo, né? E as pessoas sentem isso, né? Eu já pago o IPVA, por que eu tenho que pagar os pedágios? E tem razão, né, cara? Tem razão, vamos ser sinceros. E outra, paga IPVA pelo valor do veículo, não paga nem IPVA pelo dano que causa a rodovia, que é uma coisa que também faz muito sentido. Então eu diria que a primeira coisa a se fazer no Brasil para tentar solucionar esse problema é melhorar as rodovias, que aí tu vai parar de perder 200 mil pneu naquela estrada terrível da BR-158 ali de Júlio de Castilhos em direção a Rio Grande, né? Aí é um primeiro ponto. E o segundo eu diria que é avançar nisso que a gente está tratando, que o Camozzato está tratando, que a gente segue falando, que o Tarcísio, quando era ministro dos transportes, falava, mas não conseguiu colocar tanto na prática, que é o multimodal. Né? Tu expandir os outros modais, ferrovia, hidrovia, etc., que, na minha visão, só via concessão para o setor privado, via PPP, algo bem feito. Que esse contrato da Rumo aí é um exemplo de algo que é mal feito, né? Tu monopoliza um contrato de ferrovia com uma empresa que não tem interesse nenhum em expandir a malha, em melhorar, enfim, fazer quase nada. Então eu acho que é mais ou menos nesse rumo. PPP, setor privado e multimodal mais no segundo prazo. O que eu só complementaria, eu concordo com o José, até por isso que a gente está no mesmo partido, né? Se a gente discordasse muito, talvez a gente estivesse em partido diferente. mas complementando aqui as informações, né? Acho que é legal esse espaço também, Tony, a gente poder fazer algumas reflexões e dividir com quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, para que possa também dar suas contribuições. E refletir sobre sua própria perspectiva de investimento e de negócio futuro, né? A gente olha, né, e o José falou muito bem, né? A gente olha para esse cenário de pagamento de uma carga tributária em torno de 40%, né, de carga tributária que nós temos no Brasil, e a gente espera que com essa carga tributária os serviços venham. Os serviços desde, né, a concretização de investimentos rodoviários, aos demais modais e acesso à saúde, segurança, educação e toda aquela cartilha, né, de promessas, né? A cartinha do Papai Noel, aquela que chama Constituição Federal de 88, mas pega toda aquela cartinha né, das garantias e dos direitos e tudo mais, e a gente vê que a gente não executa quase nada direito, né? Se quer a segurança pública, que seria, na verdade, a função essencial da existência de um Estado, é garantir a segurança nas fronteiras e da integridade nacional. E nem isso a gente faz direito. Muito menos conseguir fazer entrega de rodovias de qualidade e tantos outros modais. Então, uma vez que a gente entende que, da mesma forma, da mesma lógica que a gente paga IPVA e não deveria pagar pedágios, mas que se a gente não fizer concessões, a estrada não vai melhorar, é a mesma lógica de dizer, então, porque eu pago impostos, eu deveria ter só tratamento pelo SUS e eu não vou contratar um plano de saúde privado. Quem é que fica sujeito a essa lógica, a esse risco, né? Ninguém fica sujeito a esse risco. Bom, de certa forma, a gente tem que entender que um dos ônus de morar num país tão desorganizado e talvez da gente ter se omitido tanto da política durante tanto tempo, e eu falo na condição própria, fui empreendedor durante 10 anos, minha formação é toda voltada para o mercado e fui despertar para a política em 2013. Os outros 10 anos anteriores a isso que eu estava trabalhando e estava na universidade, eu não estava nem aí para política, não me importava com política, achava que era perda de tempo. E, de certa forma, aprendi isso em casa, porque a nossa geração aqui, né, a gente tem idades meio parecidas, a gente ouvia que, né, política e religião se discute. Né? Política e religião, futebol talvez, né, dependendo do time. Mas isso aí não se discute, tal, porque é um legado, de certa forma, do regime militar brasileiro, que discutir política era meio perigoso, dependendo de que lado tu estava, né? Mas que se terceirizou. Esse negócio da política terceiriza. Isso aí, né, o governo resolve, a gente não se mete. E lugar de política é lugar de gente safada, que quer favor, quer fazer alguma coisa errada. E é isso que a gente tem que mudar. E é essa lógica que a gente tem que mudar, porque está custando muito caro não se envolver com política. O setor privado não se envolver com política, ele paga muito caro. Eu aprendi isso na prática quando eu não conseguia fazer renovação de licença ambiental lá na empresa e tinha que todo ano provisionar recursos de caixa para poder ajustar meu estoque de produto químico. Eu trabalhava com controle de pragas urbanas e agrícolas ali numa das empresas, porque a fiscal cada ano mudava de ideia sobre como é que tinha que ser o muro de contenção, a lajota e etc, etc. Então, assim, e isso que eu entrei lá como estagiário, só depois vim a me tornar sócio. Nem comecei o negócio, eu não botei o recurso inicial que nem meu sócio majoritário, que entrou com capital mesmo. Meu capital era o trabalho, né? Então, assim, o empreendedor em geral ele se afasta da política
Porque ele está focado no seu negócio. Quero pagar minhas contas, quero que minha empresa dê certo. E acaba que ele só se dá conta de como a política interfere quando ele vê justamente 21,5% do PIB gasto com logística e o custo que eu tenho lá do meu frete e que inviabiliza tantos negócios, tantas operações no estado. E quando a gente pega o estado do Rio Grande do Sul, em especial aqui, o que a gente nota, né? Pega lá a concessão da Rumo Logística para ferrovias. Uma concessão feita na época do Fernando Henrique, nas primeiras modelagens de concessões do Brasil, quando não se tinha nem ainda muita maturidade sobre esse tipo de contrato ser celebrado. De lá para cá, amadureceu-se muito esse tipo de termo jurídico, né, de contratos de concessões e tudo mais. Só que qual é o problema de lá para cá? Embora a gente tenha avançado muito em termos jurídicos, de modelagem contratual, de previsão de riscos, contratempos, cláusulas e tudo mais, a gente segue sendo um país que ainda tem uma alta dívida, que ainda tem um problema muito grave de equalizar o fiscal. E por que isso é importante? Porque não adianta nada a gente ter excelentes instrumentos de concessão de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, se o nosso juro é 14,75%, porque a gente não consegue sanar a dívida pública, não consegue equalizar o fiscal. Aí não adianta, a gente tem bons contratos, mas que tipo de investidor a gente traz? Qual é o apetite de risco que esse cara vai ter? Quando vem um grande fundo de investimento, ele vai ter que extrair uma renda real, uma margem real muito alta para pagar esse juros gigantesco do Brasil e a inflação brasileira, o que faz com que mesmo dentro de uma concessão não saia tão barato assim como poderia ser se a gente tivesse um cenário fiscal mais estável e jurídico mais resolvível. Aí estamos vendo agora, estou debruçado sobre o tema agora da Sulgás no estado. A Sulgás dizendo que vai cortar parte dos seus investimentos por causa de uma insegurança jurídica de reajuste de tarifas. Porque o próprio contrato que foi celebrado de concessão, ela não consegue reajustar tarifas no contrato celebrado. Bom, que tipo de recado a gente está dando? Para o concessionário é que, olha, toca teus preços ainda mais para cima, porque tu vai ter que prever uma gordura de insegurança sobre o que tu vai ter de previsibilidade de receita no futuro. Olha a esculhambação que é isso. E olha quão caro a gente paga por causa disso. Né? No fundo, a gente acaba pagando por essas margens apertadas de todo o setor que trabalha com logística. Ao mesmo tempo, o produtor não ganha por estar apertando o fornecedor, porque também não consegue sobrar muito. E se a gente tivesse isso tudo mais azeitado, o frete sairia mais barato e a margem seria maior para o transportador. Ao mesmo tempo, para o produtor que está trazendo insumo ou mandando produto, seria mais barato e ele teria margens maiores de lucro para reinvestir no negócio. E esse ponto que tu trouxe é muito importante, porque para quem não conhece transporte, talvez não sabe que o transporte rodoviário, por caminhões, que é o que a gente trabalha, o que eu trabalho, que a maioria da minha audiência aqui também trabalha, a gente depende da inflação. A inflação ela ataca diretamente, porque o aumento que nós tivemos, por exemplo, um caminhão, quanto é que custava um caminhão em 2020, antes da pandemia? Estava em torno de R$500 mil. Hoje ele custa 1 milhão. Uhum. E aí tu alia esse milhão, esses 100% que ele aumentou, a um juro, que a Selic está 14,75, mas se tu mandar lá a ficha para o banco, então, não pega 22, 24, meu filho. Então, é um caminhão lá com uma parcela de R$30 mil para pagar, e o cara vai fazer um faturamento, na melhor das hipóteses, de 70, 80, 90 mil reais. Então ele tem que ter obrigatoriamente 30% de margem para pagar a parcela daquele caminhão. E o que está acontecendo no mercado hoje? O trabalhador autônomo, que é a nossa categoria, né? Vamos dizer, se divide no caminhoneiro autônomo, que é aquele cara que tem o caminhão próprio, ele está em cima do caminhão trabalhando. Tem o motorista profissional, que é um motorista que é contratado pelas transportadoras, assim como a minha e de outros colegas. E tem a empresa de transporte de cargas, né, que é a categoria já do empresário. E vem acontecendo uma quebradeira de baixo para cima. O autônomo ele não consegue mais pagar as contas dele, está quebrando, as pequenas empresas estão quebrando. O motorista de caminhão ele simplesmente não tem mais interesse na profissão, porque era uma profissão que era mais valorizada há 20, 30 anos atrás e que tinha uma remuneração melhor. As empresas não conseguem pagar uma remuneração melhor. Então, o cara que ganha hoje em torno de 5, 6 mil reais, em média, essa é a média. Tem empresa que paga mais, paga menos, mas 5, 6 mil reais. Hoje ele pode fazer um Uber, está dormindo em casa todo dia, não está dentro de um caminhão lá no Maranhão, num sol de 40 graus para descarregar uma carga. Sim, meses fora de casa. Meses fora de casa. E a empresa... 5, 6 mil reais comprava mais antes também, né?
Exatamente, esse é outro ponto. E acaba que se criou um atrito, né, eu vejo muito nas minhas redes sociais ali, quando eu faço uma entrevista com um empresário de transporte. Mas vai lá no comentário, tem bastante motorista revoltado contra o dono da transportadora, chamando ele de explorador, diz aquilo, porque na verdade ele também não consegue melhorar o pagamento do trabalhador, porque não fecha a conta, ele já tá todo mundo quebrando na cadeia. É isso que está acontecendo, né? O transporte vive uma crise hoje que está quebrando de baixo para cima. Então, e justamente, principalmente com essa influência da inflação, do juro alto. Aí tu soma tudo, né? E aí entra o que o Camozzato falou da política. Não vamos longe. O governo gasta demais. Aí tu gasta, porque eles acham que o dinheiro dá em árvore e que não precisa tirar de algum lugar. Consequência disso, avança dinheiro bota dinheiro na economia, né? E o governo imprime dinheiro, então, para conseguir conter a falta de recurso. Aí isso bota dinheiro na economia, as pessoas ficam com o dinheiro circulando, o dinheiro vale menos, porque quanto mais tu coloca dinheiro na economia, menos ele vale se tu não aumenta a produção. Aí gera inflação, aí tu vai botando o efeito cascata, né? Gerou inflação, o governo tem que aumentar a taxa Selic para tentar conter a inflação. A Selic está alta porque a inflação está alta. E aí, com a Selic alta, tu vai prejudicando daí o cara que tem um financiamento, que é vinculado às vezes, né? O financiamento muitas vezes é tal vinculador, né? CDI mais alguma coisa. Eu fiz isso aí. Selic mais alguma coisa. Ano passado eu tinha a escolha de fazer o financiamento fixo ou vinculado à Selic. Eu pensei, não é possível que eles vão fazer mais cagada, não vai subir a Selic. Pois mas tu apostou contra tu a imagina, lógica, né? Cara, mas imagina, eu tinha esperança, né? Tu imagina o cara. Minha paz e amor. Mas eu não faria isso nem governo do hoje. amor da democracia, tudo é possível. Eu não faria nem hoje isso aí. O Selic vai aumentar mais, eu acho. Vai aumentar mais, com certeza. Aí, para melhorar, os caras ainda me roubam bilhões de reais dos aposentados no INSS. Aí tu começa a estourar problema em cima de problema. É inflação alta, é Selic alta, é economia travada, é as empresas que não conseguem pagar direito, é o cidadão que recebe o salário, o caminhoneiro recebe 5 mil, 6 mil e já, como o Camozzato disse, não compra mais do que ele comprava um ano atrás com 5 mil, 6 mil. E os 5 mil, 6 mil, ele tá numa faixa de tá população bem até, que ele tá bem rico, até. Né? Tu imagina o cara que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, esse cara tá sofrendo. Cara, é o efeito cascata, bola de neve para dar tudo errado e o país entrar num colapso. E o envolvimento em política também é isso, né? Tu mostrar o mundo real, assim. Porque é muito bonito, né? Tu falar assim, não, porque tem que fazer isso, tem que dar dinheiro, tem que dar não sei o quê, tem que dar casa, tem que dar comida, tem que dar emprego, tem que dar tudo para a pessoa e ela não precisa fazer nada em troca, não precisa trabalhar, ela não precisa... O que tem de gente hoje que não trabalha, que só recebe financiamento do governo, é inacreditável. É inacreditável. E tudo bem tu auxiliar um cidadão que está numa situação terrível, né? Outra coisa é tu sustentar marmanjo o resto da vida. Deve ter de gente que se sustenta disso o resto da vida. Então o país está doente, economicamente falando. E isso se dá também porque a política gera esses incentivos podres, né, e ruins. E eu estou falando com... que eu sentia na pele, eu concorri numa eleição que eu era deputado e não me reelegi, cara. Por quê? Porque muito voto eu perdi, porque o fulano de tal tinha feito um favor pro carinha lá e ele votou no cara, o outro Beltrano de tal conseguiu um emprego pra filha do não sei quem e o cara votou no cara, e assim tu vai gerando um sistema onde ele mantém as pessoas que estão lá dentro e que se utilizam dele, gastando o dinheiro dentro do sistema para se manter lá. Aí o cara que quer dar uma enxugada no sistema, cai fora, né? E esse movimento pós-pandemia... Houve um aumento dessas auxílios, bolsas. Brutal, né? Brutal. Então tu pega aí na inflação, Selic, aumento de bolsa isso, bolsa aquilo. É muita coisa, cara. A pandemia foi, assim... Eu tenho que cuidar com as palavras, porque senão a gente acaba no inquérito. Mas a pandemia, olhando por certo prisma, ela é foi um experimento social muito anacrônico para o país, né? Onde a gente teve, diante de todo aquele cenário, né, de incertezas, indefinições, risco, fechamentos de negócios, redução de circulação, tu teve uma criação de hiperdependência de recurso estatal, recurso esse que vem de impostos pagos por um setor produtivo que não estava podendo trabalhar. É isso. E passada a pandemia, reabre-se, não volta esse setor produtivo a funcionar do mesmo jeito. Muitos ficaram pelo caminho, quebraram. Outros tantos ficaram dependentes da subvenção e não desmamaram. E aí tem uma frase do Frédéric Bastiat, que eu acho muito boa, que é um filósofo economista francês,
antigo, que ele dizia que o Estado é a ficção onde todos vivem às custas de todos. Basicamente é o seguinte, né? Né? Vamos fingir que tá tudo certo aqui, tu me paga e eu finjo que te faço alguma coisa, eu te sustento, sabe? É aquele negócio. Tá todo mundo tentando de alguma forma se canibalizar o negócio. Bom, quem é que tá preocupado em crescer o bolo da riqueza do país, em produzir, em trabalhar, em empreender e tudo mais? E cada vez mais o que a gente vem vendo da pandemia para cá é uma redução do percentual da população engajada em serviços, em trabalhos produtivos que agregam valor à economia. E isso está reduzindo. E um universo cada vez maior de gente que depende desse pequeno percentual para sobreviver por causa desses repasses. Isso é completamente insustentável. Completamente insustentável. E a gente está demorando para despertar desse negócio. Né? Bom, acreditaram na picanha, na cervejinha, tudo beleza. Né? Todo mundo está sujeito a ser enganado. Mas por que o Brasil é o país da bet? É o país do joguinho do tigrinho? É o país dos auxílios? Porque a gente ainda tem uma cultura de que acredita que as coisas vão ser dadas ou se vão cair do céu. Né? A gente valoriza pouco o trabalho, a resiliência, o esforço, o mérito. A gente tende a buscar e fomenta essa cultura fácil, do atalho, da coisa fácil, da recompensa fácil, sabe? E isso é infantil demais, né? Assim, minha filha tem 3 anos de idade. Tudo bem, a Catarina. Eu convenci a Catarina a fazer uma coisa porque eu vou dar um doce para ela depois. A Catarina eu perdoo. Agora, porra, a gente é adulto que segue acreditando, depois de 40 anos de vida, de que vale a pena deixar uma carreira de lado para conseguir um negocinho, só mais isso aqui. Olha, isso é cultural, né? Mas é isso que nós temos que enfrentar. O setor produtivo, enquanto não acordar para esse jogo e participar ativamente desse processo, impondo a sua voz, a conta só vai ficar maior. E o despertar que eu tive na política, Tony, foi esse. De que eu estava sempre crente de que não valia a pena se envolver em política porque eu tinha mais a ganhar focando na minha empresa e ganhando meu dinheiro. Pois bem, chegou o momento que eu disse que é impossível tu manter o teu negócio e ganhar dinheiro indefinidamente se tu não te envolver com política, porque a política vai tomar o teu negócio. Vai chegar um dia que o teu negócio já não vai valer mais nada. Que é o que aconteceu com a Venezuela. Não, isso aí, eu vi um cara que falou exatamente isso aí, né? Uma vez, como é que é? Tu tanto não se envolveu com política por medo de perder clientes que acabou perdendo a própria empresa. Porque tu quer agradar todos, né? Tu quer agradar a esquerda, a direita e tal, aí tu não se envolve e chega uma hora que o mastodonte, o Leviatã, o Estado vai lá e nem preço tu tem mais. E esse negócio do conflito de classes e tudo mais, essa história, tu falaste sobre o transportador vai lá e aí tem um monte de comentário com o motorista. Olha como é fácil ser Estado, né? O Estado vai lá, abocanha 40% de tudo que todo mundo produz. Do empreendedor ao trabalhador. Então é só seu culto, né? Vai lá, pega aqui, pega ali e tal. Aí vai recolhendo de todo mundo. E ele nunca leva a culpa por nada. Aí se tu aumenta o preço, ou se tu não está pagando melhor teu funcionário, a culpa é do empreendedor. Como se o empreendedor tivesse interesse em sair explorando todo mundo. Assim, o Estado ele passa batido pelo negócio. A narrativa ele é tão suga forte, todo mundo, né? não entrega nada em contrapartida, faz um monte de escândalo de corrupção, gasta mal o negócio, desperdiça tudo. Aí, às vezes tu entra nos debates com os pseudo-intelectual, pseudo-economista, que eles falam que tem aquela tese do imposto neutro, né? Que aí o cara vem falar assim, não, mas o empresário só repassa. Se aumentou o imposto, repassa. É bem simples, né? O cara ele não entra na hipótese de que tu aumentar o preço para vender, tu talvez vai vender menos, e tu vendendo menos tem teus custos fixos, que tu vai ter que aumentar mais ainda o preço para poder manter. Não vem. Não, só repassa. O empresário ele tem que repassar e tá tudo certo. Tendo a carga tributária de 1% ou de 90%, não faz diferença nenhuma para esses caras. Aí é para se matar, né? Aí é para enlouquecer o cara que fica fazendo conta para ver se vai conseguir pagar a folha no mês seguinte. O empresário no Brasil vive mês a mês. É uma coisa assim, é até meio doideira o que acontece, né? Me corrija se eu estiver errado. Super comum de acontecer. Tu passa um mês, tu apura o ICMS, por exemplo, daquele mês, e tu vai ter que pagar no dia 20 do mês seguinte. Dificilmente tu vai guardar aquele dinheiro para pagar no mês seguinte, tu vai ter que gastar com folha, com outra coisa, para durante o mês seguinte tu faturar, que gera um pagamento de semestre posterior para tu pagar aquele semestre do mês passado. E vou te dizer sempre assim, né? Um problema que tem muito no transporte, que é o prazo. Dá um exemplo. Eu tenho, e quase todas as transportadoras têm, o cliente que paga com 45, 60, 120. Uhum. Então eu fechei o mês, eu vou ter que pagar o ICMS, tu fatura para ele, né? Mas eu não recebi dele ainda. Sim. Uhum. Então tem só o ICMS ali, e o transporte gira muito dinheiro. Sim. Só o ICMS ali, tu vai ter que ter aquele caixa, né? Uhum. Então,
vai ter que pagar esse ICMS. Isso foi uma coisa que uma vez eu falei, postei na internet e veio um desses falar, mas o ICMS é só um repasse. Aham. Mas não é um repasse, cara. Isso ali é Sim, um adiantamento. Isso chama agiotagem. 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 Você está fazendo gestão de fluxo de caixa com terceiros que tu não é uma instituição financeira. É agiotagem. E tu não recebe pelo negócio. Aliás, tu tem que antecipar e lidar ainda com a depreciação da moeda nesse meio período. Mas tanto é cultural esse negócio, vocês falaram das bets e desse ganho fácil e de querer buscar algo que... No transporte existe isso muito, que é o cara que quer começar no transporte, que é o mesmo cara que compra um curso do Thiago Fint para como ficar rico com internet, que acha que vai abrir uma padaria, vai ficar rico, e ele vai lá e procura o transporte, porque o que ele pensa? Bom, transporte é um caminhão. Eu contrato um motorista, eu boto ele trabalhar e eu vou ficar sentado em casa, jogando play ali, e o cara vai estar na estrada trabalhando. Econômico. Milagre. Então, o brasileiro tem muito isso. Agora, o empreendedor que começa do zero, ele tem, acho que, mais dificuldade do que uma empresa que já está estabelecida para conseguir desenrolar, para conseguir empreender, né? O que vocês veem como solução para o empreendedor que vai começar hoje no Brasil? Como solução? O que ele tem que fazer? Puta merda, tem que abrir uma bet. Não faça isso. Cara, mas meu, olha uma partida de futebol, cara. Só tem propaganda de bet hoje em dia. Eles sugaram os mercados todos. Não tem mais propaganda de cerveja, de farmácia, de pneu, não tem. Só bet, cara. Não sei o que solução, acho que não tem. Não sei se tem solução. Não comece. Não quero desincentivar. Não é por aí também. Mas é muito complexo, cara. A gente tem que fazer primeiro, a solução, eu diria, é não entrar em furada sem fazer as contas antes. Tu falou disso aí, né? O quê? Não, é isso aí. Tô errado? Não, eu tava só... Desculpa atrapalhar teu pensamento. Não. Pensando no... Entrar em furada sem fazer as contas antes, que é o que eu não sou empresário, né? Eu já tentei umas vezes, vi que não é minha praia, realmente não consigo fazer. Tem que ser muito bom para conseguir fazer isso, e não é o que eu consigo. E um dos erros comuns é tu começar a investir sem tu ter cliente, sem tu ter um problema que tu resolve para alguém, sem tu ter alguma coisa a oferecer, e tu começa a botar teu dinheiro na frente, sei lá, alugando sala, comprando caminhão, comprando coisas, se metendo em financiamento, coisa que tu nem sabe se vai conseguir pagar, com aquela visão de que, não, tô tomando risco, tem que tomar risco e depois eu vejo. Não, calma lá, primeiro tu tem que vender alguma coisa, oferecer alguma coisa, ter alguém que precisa do teu serviço para depois tu começar a investir, eu acho, pelo menos, né? E com uma Selic do jeito que tá, se tu tiver dinheiro, bota a render, né, bota cara? Pra render. Não vai começar a empreender agora. E esse é essencialmente a nossa tragédia. É triste, né? Porque salvo você ter um negócio que tem uma margem muito alta, que tu consegue aí sim ter um ganho muito acima da nossa inflação mais rendimento real, tu não vai empreender. Tu vai botar o dinheiro para render. Esse país é o paraíso do rentismo, né? E o rentismo governamental ainda, com tesouro direto garantido ainda, com fundo garantidor e tudo. Então, assim, essencialmente o empreendedor, né? Bom, lá na empresa a gente sempre buscava, primeiro, começar pequeno e testar a hipótese. Então, tu saber muito bem o que tu está aportando de recurso, que processo é esse, o que tu está gerando de valor naquele processo, e saber já, justamente, que clientes que eu vou ter e começar a pilotar isso. Como é que eu vou testar essas hipóteses e validando o meu negócio? Começou pequeno? Toma pequeno. Na medida que o teu negócio tem os processos validados, tenta o valor né, realmente evidenciado. O Brasil também, ao mesmo tempo que tem toda essa tragédia que a gente falou até agora, é um país de muitas oportunidades. Porque a gente tem ineficiência para todo lado. Então, tem muitos mercados onde, com uma boa gestão, uma boa organização, tu consegue entregar valor para o cliente. Infelizmente, tem muita gente incompetente também trabalhando no Brasil, né? Aí, dado recente, 29% do país já analfabetos funcionais. Pois é. Bom, isso é uma tragédia por um lado, mas por outro lado também é uma grande oportunidade para quem, né, aquele negócio, terra de cego, quem tem olho é rei. Bom, nesse cenário, dá sim para fazer dinheiro. Agora, não dá para ser aventureiro. Né? Acho que essas são as cautelas. Outras questões vou ter que aproveitar o que o jogo oferece. Vai jogar o jogo, o que o jogo oferece? Bom, tu não vai fazer um investimento, fazer investimento de CAPEX, né?
para quem entende, maquinário, equipamento, etc. No momento em que tem uma Selic desse montante. Esse montante é o momento de tu conservar a caixa, conseguir fidelizar clientes para tu manter uma recorrência de receita ali que mantém o negócio andando. Agora, ali na frente, nesses períodos que a gente tem de altos e baixos da economia brasileira, bom, daqui a pouco essa taxa de juros cai e aí tu vai ter uma excelente oportunidade de, com bons financiamentos, tu aí sim adquirir maquinário, adquirir outros tipos de bens que vão poder aumentar a tua produtividade e que tu vai te financiar através de terceiros com baixo risco associado. Devo tentar trazer a brasa pro meu assado agora como advogado também. Não ter medo de sair do simples é uma coisa que eu acho que é importante. Assim. Tem gente que fica preso a vida inteira no simples e fica naquela coisa que não quer desbravar o mundo do lucro real e do lucro presumido, que por vezes pode ser bem mais lucrativo para ti estar no lucro real ou no presumido do que tu estar preso, vinculado ao simples o resto da vida. E quando entrar nesse mundo de lucro real e lucro presumido, se abrem muitas portas, porque a legislação tributária brasileira é tão maluca e tão mal feita e tão cheia de retalhos que tem muita oportunidade tributária, inclusive, no meio. Não dá para ter medo de ter ousadia tributária. Eu não digo sonegação, eu digo tu ter ousadia mesmo. É tu analisar o cenário que pode te beneficiar mais, tendo um bom advogado, uma boa consultoria, uma boa equipe jurídica, um bom contador que não seja cagão e conseguir fazer... desculpa o termo cagão, mas tem contador que é cagão, infelizmente. Ele quer que tu pague tudo, ele te dá as guias tudo cheia, tudo inteirinha e paga tudo. Para ele é mais fácil, né? Só paga. Ele é mais fácil, mais seguro. Né? É muito simples. Não, paga tudo aqui, tem que pagar a alíquota cheia, tem que pagar assim, isso aqui eu não vou descontar, isso aqui não gera crédito, paga tudo. E assim tu vai se dar mal, eu acho. Então, olhar bem o cenário e outra, apesar de ser uma coisa estranha de se dizer, não ter medo do judiciário. O que eu quero dizer com isso? O judiciário não é esse bicho de 7 cabeças que sempre que eu entrar com uma ação judicial, a Receita vai vir me olhar e vai ficar braba e vai se vingar de mim. Já vi casos de gente que fez uma outra malandragem no passado ali e tem uma oportunidade tributária que ele tem que ingressar judicialmente para recuperar e ele fala, mas aí a Receita vai vir, vai me olhar. Cara, não é assim que funciona, entendeu? Não dá para ter esse medo. Aí o cara passa o resto da vida vinculado ao simples, com medo. Alguns fazem uma maracutaia que vai dar problema uma hora, que é tu abrir várias empresas, bota o nome do parente, bota o nome não sei o que tá. Isso dá problema uma hora ou outra e acaba ficando preso e caindo no próprio buraco. Então tem que ter um pouco de abrir um pouco a mente nesse aspecto. Claro que empresa de transporte quase sempre não é simples, né? É difícil, o cara tá no simples, é um faturamento muito pequeno. Aí que tu te engana, tem muita gente no simples perdendo rios de dinheiro e é um dos principais pontos que acabam chegando, né? Eu tenho meu programa de mentoria, que eu procuro mentorar pequenas empresas de transporte, igual eu fui lá atrás. E um dos meus erros foi a empresa do Simples lá, faturando 1 milhão por mês com a empresa do Simples. Então, tu tem que sair do Simples às pressas, né? Porque cresce muito o faturamento, mas tu não tem gente preparada. Porque hoje, como tu falou, no Brasil... tem muita oportunidade na parte de créditos tributários, né? Então, eu tenho 12% da ICMS para pagar, mas o que eu já paguei em combustível, em pneus agora? Eu comentava com o Giuseppe antes aqui que depois de uma luta aí de 17 anos, se não me engano, do CETSERG, do setor, o Secretaria Estadual, né, da Fazenda, ela admitiu que se tomasse os créditos de pneus e peças de manutenção que são para utilização final do transportador, né? Santa Catarina já estava há muitos anos com esse tipo de legislação e agora está liberado. Nós já tínhamos lá atrás, nesse exemplo que tu usou, entrado com uma ação há 3, 4 anos atrás, ganho de causa, trânsito em julgado e já vinha utilizando esses créditos. Então, mas no Simples tu não poderia fazer isso. No Simples não. O Brasil, eu tenho um amigo meu que fala muito isso. Eu sou uma empresa tributária. O que eu faço depois é transporte. É uma empresa, a tua empresa tem que virar uma empresa de eficiência tributária, porque é ali que vai estar a margem. Ora, num setor onde tu está brigando por 5% de lucro, por 3%, qualquer diminuição que tiver na carga é lucro na veia. E isso faz muito sentido, essa frase, apesar de ser curiosa, porque assim, a gente fala, né, eu lembro lá na empresa, assim, a gente reclama muito sobre as dificuldades, as burocracias, desde a burocracia de licenciamento ambiental, de contratos, de justiça do trabalho, de lidar com o sindicato, enfim, N temas, né? A questão é que essas regras elas estão postas para todo mundo. O desafio que eu tenho de empreender no setor de transportes é o mesmo que o Tony tem. Como é que tu lida com esse jogo? Também é um diferencial competitivo. Não apenas
qual é o teu processo de transporte, que veículo tu vai comprar, mas sim como é que tu desbrava esse, ou seja, a regra está igual para todo mundo, igual, né? Mais ou menos, né? A dificuldade existe para todo mundo que quer empreender no Brasil. O Brasil é um país difícil de empreender. Uma vez que isso é dado, a lógica de eficiência no empreendimento, de tu aproveitar as oportunidades, ela vale tanto para como tu modela teu negócio, como também como é que tu administra ele, como é que tu juridicamente amarra contratos, como é que tu contrata, como é que tu faz... Enfim, então faz muito sentido mesmo. Quem economiza com um bom advogado e um bom contador pode estar gastando muito mais com outras coisas sem ver. Exatamente. Eu sou a prova viva disso. E o transportador utiliza muito, é uma bandeira que eu tenho levantado, olha, 90% dos mentorados que entram lá no nosso grupo, eu falo, cara, sai do simples, vai pro lucro real. Não vi nenhum logo de escritório tributário aqui, nem jurídico, que tá uma boa oportunidade para patrocinar. Isso aí. Mas assim, eu queria trazer um ponto também que está nessa parte do tributo, que é uma dificuldade. A maior dificuldade hoje do transporte, pode trazer 50 transportadores aqui, do grande, do pequeno, médio, é o motorista, né? Não a dificuldade que o motorista é uma pessoa do mal, mas a dificuldade em que hoje ninguém mais quer ser motorista e o motorista que tem está deixando a profissão. A idade média, ano passado eu vi isso, a idade média do motorista brasileiro era 45 anos, a idade média, então é um público que está ficando cada vez mais velho e desinteressado na profissão, porque tudo que a gente falou aqui no início, né, que vocês falaram, infraestrutura ruim, problemas de tributação, a tributação para eles, por exemplo, o cara ganha 5, 6 mil, nós estamos falando de imposto de renda, por exemplo. Esse cara já paga um imposto de renda alto. Então, cheio. Começa as gambiarras de, não, eu quero receber por fora, eu não quero trabalhar com carteira assinada, eu quero fazer um MEI. Então, tem de tudo nesse sentido, porque o que acontece? Com o desinteresse, como o cara não quer ser motorista, ele vai pelo quê? Ele vai pelo dinheiro. Ele vai dizer, olha, motorista, e muitos me falam, não, eu estou na profissão porque eu ganho mais, se eu fosse trabalhar aqui na volta eu ia ganhar menos, eu estou pagando esse karma, vamos dizer assim, por causa do dinheiro. E nós temos um problema que nasceu lá no governo Dilma, Lei 13013, né, um número interessante. A Lei 13013 é um problema. A Lei 13013, ela é um problema porque ela regulamentou várias coisas no transporte, né, vários aspectos do transporte, e um deles é a jornada do motorista. Ela estabeleceu que o motorista na estrada ele deveria ter a mesma jornada de um trabalhador que trabalha numa fábrica. Agora pensem comigo. O cara está numa fábrica, ele vai para casa de noite ou não? O cara está na estrada. Sim. Ele quer andar, ele quer viajar, ele quer chegar em casa e descansar. Ele vai ficar parado esperando passar. Então foi regulamentado que ele tinha lá que rodar durante 3 horas, parar meia, mais 3 para meia, até aí tudo bem, porque tem uma questão da circulação e tal, tem que parar, né? Vocês quando viajam, vocês não vão viajar 4, 5 horas seguidas, dar uma paradinha ali, vai no banheiro. E criaram a interjornada de 11 horas. Então o cara, se ele começou a trabalhar às 6 da manhã, às 6 da tarde ele tem que parar num posto, e parado nesse posto ele tem que ficar lá, até completar as 11 horas. E essa é uma lei que não ficou bom nem para as empresas e muito menos para o motorista. São raros os casos de motoristas que dizem, existem alguns que não, é bom, eu gosto. Mas isso estabelece que ele pode dirigir durante o dia, durante a noite? Tem alguma restrição disso ou ele escolhe se ele pode passar a madrugada dirigindo? Tecnicamente ele escolhe, né? Mas aí caracteriza trabalho noturno, horas noturnas, aquela confusão toda. Sim, adicional noturno. Então o motorista ele é um cara que ele vira motorista para ter uma autonomia, para ter uma liberdade, né? Para subir no caminhão e ter poder decidir os horários dele. E o governo veio lá na época da Dilma e disse, não, o motorista tem que parar. Depois veio o Temer, na reforma trabalhista, deu uma consertada nisso, colocou, olha, vão ser 8 horas ali da interjornada, então, colocou uma regulamentação nesse sentido, ficou ok, e agora veio a ADI 53222, julgada pelo ministro Alexandre de Moraes, que retrocedeu isso para as 11 horas. E essa é a grande discussão hoje do transporte, que é
a tal das 11 horas entre uma jornada e a outra, que o motorista não quer cumprir, as empresas precisam cumprir e gera aquele atrito que a gente falou antes entre o patrão e o empregado, como se o dono da empresa fosse o responsável por fazer o cara ficar 11 horas ali. Sim, às vezes tu segue a lei e aí ainda tu é punido por isso, porque tem o cara que não segue a lei e diz, não, é melhor, mais fácil trabalhar com fulano. E aí você cria dentro desse espectro aquele mercado da ação trabalhista. Uhum. Porque o mesmo motorista que ele não cumpre a jornada porque ele também não quer cumprir, daqui a pouco ele cai no advogado lá, saiu da empresa, o cara diz, olha, mas tem várias horas aqui que tu fez e tal. Sim. E aí começam as ações aí milionárias para cima das empresas que quebram elas depois. Muitas empresas que a gente conhece que acabaram quebrando por conta dessas ações. O que fazer? De novo, né? É uma cultura de Estado paternalista que pensa que sabe decidir melhor as coisas para as pessoas do que elas próprias, né? O sujeito decide por essa carreira, mas daí tem que vir o Estado e dizer assim, não, tu não pode trabalhar do jeito que tu quiser celebrar o contrato. Eu vou dizer como é que tu pode trabalhar ou não para tu não ser explorado. Eu vou te proteger, vem aqui e tal. Mas eu não quero trabalhar assim, não interessa. E talvez assim... essa dificuldade de compreensão do brasileiro sobre esses anacronismos, ela é muito interessante, né? Nós temos boa parte da nossa força de trabalho informal no Brasil. Isso é a prova gritante de que a CLT não funciona. É um fracasso. CLT não é um instrumento de sucesso. É um fracasso. E o volume de pessoas que não querem celebrar a CLT é apenas uma evidência. A mesma coisa, esse negócio de porque a pejotização, a terceirização. Então, por que diabos isso virou palavreado? Porque as pessoas não querem fazer aquilo que o Estado ou os burocratas disseram que elas deveriam fazer. Uhum. A pessoa quer ter autonomia, quer ter independência e quer decidir o que é melhor para a vida dela. E a gente fica sempre inventando formas de não deixar as pessoas fazer o que elas querem. Aí tu vê, esse mesmo cenário que nós temos aqui dos motoristas, que tu falaste, Tony, isso também acontece com piloto de avião. Eu fiz curso de piloto de avião lá no passado. Os pilotos passam por também uma série de regulamentações, de reglamentos, especialmente quem faz viagem internacional. Piloto, comissário e tudo mais. Tem descansos obrigatórios, às vezes tem que ficar num destino internacional por 2, 3 dias repousando para poder voltar. Olha o custo para a companhia aérea disso aí. Aí depois a passagem é cara, reduz ainda mais os consumidores da passagem. Por quê? Né? Por um milagre. Que milagre é esse que faria a passagem ser mais barata? Se a empresa, toda vez que manda um grupo de comissários, mais piloto que copiloto, para um destino internacional, tem que pagar a despesa para os caras ficarem lá 2 dias no destino antes de poder regressar. Enfim, essa questão dos motoristas e dos pilotos, motoristas e pilotos brasileiros vão para outros países para serem explorados por lugares que não tem lei nesse sentido. Aí tá cheio de motorista jovem agora brasileiro indo trabalhar nos Estados Unidos. Uhum. Cheio, tá bombando o mercado americano de transportador e de motorista de caminhão. A mesma coisa piloto. Tem um monte de colega meu que foram trabalhar na Ásia, no Oriente Médio, com todo o regulamento de trabalho diferente também. Por que isso? Porque a gente não deixa os caras trabalhar aqui. Assim como entrou muitos trabalhadores da Venezuela que vêm para ser motoristas no Brasil por causa do mesmo método de governo, né? Sim, que lá consegue ser pior comparativo, que né? Eu prefiro estar numa ditadura ou dirigir no Brasil? Ou dirigir no Brasil. Aí depois que ele olha assim, tá, mas eu prefiro dirigir no Brasil ou num país mais livre? Vou para um país mais livre. E deixa eu aproveitar que o tema é transporte e tu gosta de aviação. Eu lembrei agora, me deu um plim assim. Não tinha uma história do PT que eles iam dar passagem a 200 pila? Não funcionou o programa. Pois é, pararam de falar disso. O que aconteceu com isso aí? Não funcionou o programa. Eles prometeram picanha e cervejinha. Pois é, cara. É sempre uma promessa, esquece, passa reto. É uma coisa que é uma tentativa de manipular o mercado, né? De botar mais gasto público. Já não sustenta do jeito que é hoje, né? E eu peço para o pessoal que está nos acompanhando aí, média salarial do motorista 5 a 6 mil, né? Tu falou. Uhum. Beleza. Pega a média salarial do motorista, tu pega a média salarial de um diretor da empresa, essas empresas mais organizadas que tem diretoria e tal, e tu pega a média do Prolabore, distribuição de lucros, enfim, a renda do dono da empresa. Abre o portal da transparência de qualquer órgão, qualquer um. Abre do judiciário, abre da Assembleia, abre da Prefeitura, enfim. Procura lá Receita Municipal, Receita Estadual, Receita Federal ou salários do judiciário como um todo e compara. É uma experiência assim, ó, de se enlouquecer, cara. Porque os salários do setor público são 2 ou até 3 vezes maior do que o padrão do setor privado. Especialmente em carreiras mais... Especialmente em carreiras e Ministério Público também, qualquer um assim, que tu procurar.
Pra tu ver como é que sustenta, né? E um sustenta o outro, ainda se fosse o contrário, mas não, um sustenta o outro. E aqui não é uma perseguição ao funcionário público, né? Não é um problema ser funcionário público, né? E, na verdade, o Brasil criou um sistema onde o incentivo todo é para a pessoa ser funcionário público porque paga muito melhor. Então, as pessoas mais qualificadas, mais estudadas, mais preparadas, elas estão sempre de olho num concurso. Sempre de olho. E tu não consegue discordar do cara, né? Tu não consegue discordar, ele vai entrar num salário inicial do setor público, vai ganhar 15, 20 mil, né? E o cara vai ser motorista de transportadora, vai ganhar 5, 6, vai fazer uma viagem no país todo para... Né? Correndo risco, estrada é complicado. Então, criou todo um sistema para não dar certo mesmo. Muito bem. O Felipe precisa seguir viagem agora aqui, né? Infelizmente. Eu fico mais um tempinho com o Giuseppe aqui. Eu tenho ainda mais 5 minutos, Tony. Muito bem, muito bem. Vou deixar só para ti agora. Então eu vou aproveitar para uma última pergunta para o Felipe. Uma última pergunta, Felipe. Em termos de economia, o que tu vê para o Brasil nos próximos anos, para a gente falar, talvez aqui num podcast daqui a 5 anos, e a gente tá falando aqui, juro tá baixo, inflação baixou, o país está crescendo. Daqui a 5 anos? Daqui a 2030. 5 anos é um bom cenário, tá, Tony? O Brasil vai piorar antes de melhorar. Tá? Mas eu tenho uma expectativa muito otimista com relação ao médio prazo, que nesse caso é de 5 anos. Tá? Qual é o racional aqui? Tá? Bom, primeiro, os dados macroeconômicos do Brasil são ruins e vão ficar piores ainda, porque o governo não se convenceu de que a coisa está ruim e a condução está errada do ponto de vista fiscal. Ele segue gastando muito, ele está cada vez se tornando mais ideológico, porque substitui ministros por ministros ainda piores, e além disso, ele não tem governabilidade alguma. Bom, esse governo acabou já. O governo Lula acabou já. Tá? Só será reeleito o Lula ou um petista se a direita e o centro não fizerem um bom trabalho. Ou melhor, um trabalho minimamente decente de conseguir apresentar uma plataforma de campanha minimamente decente para 2026. Ou se não houver uma eleição de igualdade de condições de competição. Tiver muita intervenção no pleito. Tá? Bom, não tendo essas intervenções pesadas no pleito, tendo igualdade de oportunidades para que candidatos de direita disputem, a gente vai ter uma eleição em 26, onde terá a maioria na Câmara de direita, maioria no Senado de direita e uma chapa de direita ou centro-direita na presidência da República. Pegando um país em frangalhos, com uma crise fiscal gigantesca, pós-escândalo de corrupção, onde o presidente Lula sairá com uma altíssima rejeição, porque não tem milagre, né? Não adianta mudar o ministro da propaganda, não vai fazer milagre. Vender produto ruim é uma desgraça, né? E aí não tem Sidônio para resolver isso. E nesse cenário, nós veremos talvez uns 2 primeiros anos de reformas profundas acontecendo, para aí sim, ao final de outros 2, e aí somos 5 anos, a gente está começando a colher os frutos de aumento de produtividade, equalização fiscal e, efetivamente, né, retorno de investimentos e crescimento econômico. Nesse cenário, se esses pontos, ao longo desses próximos meses e anos, forem encaixando, podemos ficar otimistas. O juro baixa, a taxa de investimento sobe, o mercado se aquece, nós temos um grande volume de consumidores nesse país e nós ainda temos uma América Latina inteira para explorar, que tem um grande potencial de serem parceiros comerciais nossos, se o Brasil se abrir mais comercialmente também. O mesmo vale para o mundo. Nós já vivemos um cenário onde internacionalmente existem muitas oportunidades, seja Argentina com Milei, seja Estados Unidos agora que mudou o governo, ainda que o Trump esteja fazendo uma onda mais, né, nacionalista ou tarifária, existe uma política de segurança nacional ou de disputa mercadológica internacional com a China, né, especialmente nesse tabuleiro, e para o Brasil isso não seria uma grande interferência, porque o Brasil conseguiria celebrar acordos comerciais tanto com um lado quanto com o outro, porque o Brasil é celeiro do mundo e seguirá sendo cada vez mais. Então, assim, acho que a gente tem um mar de oportunidades muito grandes se nós resolvermos os problemas que estão ao nosso alcance resolver, que é problema fiscal e administrativo. E se der Lula 2026? Se der Lula em 2026, bom, aí eu diria que tem vários aplicativos para mandar dinheiro para o exterior. Quem tem aí, né? Quem tem cidadania, aproveite. Né? Estou vendo cada vez mais o Paraguai receber brasileiros. Eu acho que assim, um cenário onde o PT segue depois de 2026 vai ser uma tragédia para o Brasil. Atrasará nosso desenvolvimento certamente em 4 anos ou mais. Tá? Mas eu acho que isso é bem improvável, tá, Tony?
sendo bem franco, eu acho improvável, tá? Eu acho que o mais provável, e eu digo por que eu acho que é o mais provável esse meu otimismo. Porque todos os dados apontam na direção daquilo que nos favorece, tá? Primeiro, o Lula é a última grande liderança que a esquerda tem. Quem é o sucessor do Lula? Não tem, tá? Não tem nenhum sucessor com capital político Janja? grande. Não, esquece. Acho que é o Boulos. Não tem, nem Boulos, nem Janja, nem Haddad, esquece. O Andrade. Não tem ninguém com capacidade de fazer o que o Lula faz, tá? É. Ao mesmo tempo, eles não têm mais dinheiro que nem eles tinham no passado, não tem mais movimento na rua, mesmo centrais sindicais e tudo mais, esse dinheiro todo eles acabam fazendo outras coisas com esse dinheiro. Será, meu? Será que eles não Pô, têm? olha, INSS tu agora olhei tá isso aí. faltando um Porque se dinheiro eles lá. tivessem essa bala toda, a manifestação agora das escalas 6x1 teria bombado. Não Tu bombou. A Erika Hilton teve que culpar a Lady Gaga. Entendeu? Né, esses caras a população. Pega a pesquisa recente que o Novo fez sobre a opinião do cidadão com relação à administração pública. Quando se perguntava para as pessoas, você é a favor da reforma administrativa? A maior parte ficava em dúvida. Tá? Agora, quando diz assim, você acredita que funcionário público que não atende bem o cidadão deve ser demitido? 76%, 78% sim. A sociedade já entendeu esse negócio. Bom, e aí eu falo sobre... Primeiro, o governo federal desgastado, a liderança de esquerda desgastada, não tem sucessor. Além disso, nós temos um perfil cada vez mais de evangélicos no nosso país que votam na direita. Nós temos uma população que está envelhecendo e, portanto, vota mais também à direita. A migração que nós recebemos é a migração de países que foram amaldiçoados por governos de esquerda. Portanto, na hora que esses caras se tornam eleitores, eles não vão ser eleitores para votar na esquerda. Né? São eleitores que não são cativos, que nem boa parte dos migrantes europeus que acabam sendo cativos de partido de esquerda por causa do assistencialismo. Aqui não tem esse mesmo vínculo. Então, assim, os dados demográficos, os dados macroeconômicos são todos favoráveis a nós. Portanto, a gente não pode errar. Né? Não podemos oferecer um Padre Kelmon para o eleitor e temos que discutir uma agenda séria de desenvolvimento para formar consensos mínimos. Consensos mínimos, na minha opinião, são... Olha, retomar com o equilíbrio fiscal, com gente competente nos ministérios, fazer a reforma administrativa. Só isso aí, voltar a ensinar português e matemática na sala de aula. Só isso aí é transformador. É aquela história, mato alto, qualquer espadada já... Verdade. Qualquer devastada já tira muito. Né? E é isso, o Brasil é mato alto. Imagina, tu pega os 3 recortes de crescimento de produtividade. Agro, indústria e serviços. Indústria e serviços estão estagnados nos últimos 10, 20 anos. Tá? Ali a gente não aceita inovação, tem pouca abertura comercial e ali tem uma série de ineficiências regulatórias, especialmente. É obrigado por lei ser ineficiente e o operador não consegue ser mais produtivo. No agro, 8 ou 10% de crescimento de produtividade anual. Por quê? Porque o agro é produto primário, não sofre toda a burocracia de exportação e importação. A gente consegue ter no agro essa presença do proprietário junto ao campo e a lavoura se desenvolve, ele consegue pesquisar, implementar muitos dos avanços que ele busca no... Tem produtor, minha família tem produtores, vão para os Estados Unidos para ver como é que está sendo plantação de milho, trigo, soja. Os Estados Unidos pegam o que tem de melhor lá e o Brasil pesquisa o que há de melhor aqui também, muito dentro das lavouras, e a gente consegue implementar isso. Imagina se a gente conseguisse dar mais produtividade para serviços e indústria. Está ao nosso alcance. E eu sou otimista com relação ao país. Muito bem. Muito obrigado, então, pela participação Obrigado pelo aqui. convite. Tomara que esteja certo. Eu tenho um presente. Trabalhamos para isso. Se eu não fosse otimista com o Brasil, eu não estava na política, gente. É verdade, Eu tinha já virado asilado político em algum outro lugar. É verdade. Tu não vai ganhar ainda. Primeiro vai ganhar o Felipe, Tá que ele bem. está saindo. Obrigado, doutor. Presentinho nosso aí, a caneca do café. Nós estamos começando, né? Não é uma coisa assim muito personalizada e tal, mas já tá. Dá para tomar um exemplar cafezinho aqui. lá, um exemplar clássico. Café que tá caro, valorizar. Muito obrigado, então, pela tua presença, Felipe. Peço Sucesso. desculpa, sair antes da hora aqui. Não tem problema. Mas prazer Nós para temos participar um com grande vocês. representante aqui para continuar. Muito obrigado Com por estar aqui com certeza. a gente. Obrigado. Até a próxima. Feitoria. Valeu, querido. Obrigado. Vamos lá, seguimos aqui com a pauta. O Giuseppe disse que tem até as 9 da noite, então nós Eu tenho vamos até vamos meia-noite. longe aqui. Posso ir até amanhã. Podemos ir conversando. Estou recebendo mensagem da minha mulher aqui, não sei o que ela está querendo. Cara. Você vai ficar Tá marcado o jantar, hein? Bah, quer ver a mensagem? Quer ler a mensagem? E aí, vai chegar tarde de novo?
Essa mensagem eu Não, recebo hoje não. muito. Hoje eu não vou chegar tarde. Hoje Tu eu sabe que não eu comecei com essa história de mentoria, né? E eu comecei a dar aula toda semana. Sim. Então, e eu estava dando aula na faculdade lá no Antônio Meneghetti. Então eu lá. dava aula segunda, chegava às 11 da noite em casa. Eu dava aula na mentoria em casa, mas trancado no escritório. Sim. Terça e quarta. Então sobrava quinta e sexta ali ainda na semana. A situação estava ficando tensa. É. Agora eu estou trazendo os professores para sair da faculdade esse semestre, que senão ia dar problema. Deixa eu responder ela aqui, falar que não, Vai não lá. vou chegar tarde. Vou 10 horas da noite. É cedo. Muito bem. Lembrando aqui, aproveitar o time aqui, pode responder a patroa aí, José. Vamos falar um pouco sobre os nossos patrocinadores, né? A Truquipag, gestão de combustíveis, a melhor gestão de combustível que existe no Brasil. Nossos parceiros lá, o Cássio da Truquipag, o Matheus. Procurem fazer a gestão de abastecimento das suas frotas com quem entende e quem entrega resultado e atendimento. Não adianta estar com empresa que te vende o cartão depois nunca mais fala contigo. Então, é com a Truquipag. Nossos parceiros também da Tipler, recapagens é com a borracha Tipler, a borracha gaúcha, indústria aqui da região metropolitana. E acho que é São Leopoldo aqui a Tipler, a Unique, né, uma grande empresa aqui do nosso estado. Recapagem de pneus é com a Tipler, durabilidade, uma empresa de 50 anos de mercado. E também a 3S Tecnologia, que é a principal empresa hoje no Brasil, que faz, sabe o que, José? Eu duvido que tu sabe essa. Os caminhões, eles têm geralmente um rastreador principal, que é para saber onde é que ele está. Esse rastreador ele tem um teclado. Esse teclado o motorista coloca lá, estou saindo em viagem, parei, vou pernoitar, vou abastecer. E esse equipamento ele bloqueia o caminhão, ele não pode funcionar para evitar roubo. Só que o que acontece? Descobriram que existe um negócio chamado jammer. É um equipamento que vem de fora, que bloqueia todo o sinal desse rastreador. Em média, quando um ladrão quer levar um caminhão roubado, ele leva 3 minutos e meio para inibir esse rastreador. Então a 3S criou uma tecnologia mais avançada, em 3 estágios, que vai lá dentro do motor, um bloqueador auxiliar, né, que é um imobilizador, chama imobilizador. Então a gente já sabe que o caminhão vai ser roubado com o rastreador principal, então tu instala um outro rastreador para dificultar o cara de levar o caminhão embora, né? Então a recuperação aí da 3S é em torno de 95% dos casos consegue recuperar. E ela serve principalmente para retardar o cara dele. O ladrão ele quer coisa fácil, né? O ladrão ele quer caminhão fácil, ele quer dinheirinho de velhinho, ele quer de tudo, né? O que for mais fácil ele está levando. Então a 3S ela imobiliza o caminhão e o cara não consegue levar. Aí depois tu vai lá com a pronta resposta para buscar o teu caminhão que foi tentado roubar. A 3S faz isso. Além disso, ela oferece tecnologia para telemetria, câmera de caminhão que está tendo agora também, câmeras para evitar acidente, para investigar acidente depois que eles acontecem, né? Então é uma série de tecnologias para tu conseguir viver no Brasil. É foda. Né? Esse é um outro custo do transporte. Eu estava esses dias lá na empresa, estava contando, nós temos 8 equipamentos de o quê? Plugados no caminhão para evitar que roubem o caminhão. Nossa Senhora. É o rastreador principal, é o imobilizador, aí tem o localizador da própria marca lá, Scania, Volvo, DAF, aí tu tem mais um rastreador na carreta, porque eles podem desatrelar ali, né, levar a carreta. Aí tu tem mais uma trava na quinta roda. A quinta roda é o pino, onde tu encaixa... O caminhão, tu sabe, né? A carreta, ela tem uma parte da frente que ela encaixa o cavalinho. Ali tem uma trava, mas daí tu faz uma trava eletrônica nele, que só tu, lá da empresa, tu libera no computador para não levarem. Que coisa. Mas mesmo assim, se tu parar o caminhão num posto, pode ser que eles levem os pneus, às vezes eles macaqueiam lá e levam os pneus, eles roubam o farol, eles roubam o módulo do caminhão, que é um equipamento eletrônico, o cara entra ali, tira 4 parafusos, equipamento que custa 20, 30 mil reais. Então no Brasil tem isso também, o motorista ele não pode parar em qualquer lugar para pernoitar, inclusive não é só em qualquer lugar, em posto de combustível ele tem que estar atento para não ser assaltado, para não roubarem o caminhão. Para não roubarem a carga também. E se ele for para o Rio de Janeiro, ele tem chance de ser o premiado
do roubo de carga a cada 1 minuto lá no Rio de Janeiro tem um roubo de carga. É uma carga roubada, é a segunda fonte de receita do tráfico, é o roubo de carga. Então, quando está ruim o negócio da droga, vai para a carga. É desse jeito. Não sabia disso. O Então a gente deu uma ducha de água fria aqui hoje, então, porque foi os problemas de ser empresário, os problemas de ser transportador, os problemas de roubar carga, misericórdia. Que coisa. Mas eu queria falar do que o Camozzato disse, ele tem uma visão otimista que a gente também compartilha, né? A gente sempre tem uma esperança de que as coisas vão melhorar, porque se a gente não tivesse, como ele bem disse, eu já teria saído do país. Já teria ido para outro lugar, já teria ido para outro ramo, já teria ido fazer outra coisa, né? Então, existe uma expectativa de que as coisas vão melhorar. Se o Lula ganhar em 2026, eu não acho que é só 4 anos. Eu acho que porque se ele ganhar em 26, não sei se tem como ganhar em 30, 34, porque daí eles controlam o Estado de uma forma igual a Venezuela, né? Uhum. Lá a oposição demorou... Está demorando ainda, não conseguiu ainda, tomar o poder de volta. Então, essa eleição de 26, como toda eleição a gente fala isso, mas tem que falar de novo, é a eleição mais importante do Brasil, da história do Brasil. Não tem outra mais importante do que essa de 26. E aí precisamos do apoio, da ajuda, do envolvimento das pessoas de bem. E aqui a gente não está nem falando de partido, né? De partido Y, partido Z, mas que estejam de olho no que está acontecendo e não vote de qualquer jeito. O fulaninho me deu emprego para minha sobrinha, então eu vou votar nele. Aí tu vai ver como o cara faz as coisas no dia a dia. Ele faz tudo para te ferrar. Aí, além de ter o bandido que rouba tua carga, além de ter o bandido que rouba teu pneu, teu caminhão, tudo, tem o bandido que rouba institucionalmente via política, via Estado, via máquina, né? Mas tem como melhorar. Se tiver uma reforma administrativa, que tu reduz o gasto da máquina, se tiver uma reforma tributária, deveria ter, né? A que foi feita, a gente até pode falar sobre isso se tu quiser, a que foi feita é mais ou menos. Eu não gostei muito, felizmente eu estava em Brasília na época da votação, eu era o único advogado que entende de tributário no meio do nosso grupo ali, e eu passava o dia inteiro falando que era para votar contra, porque aquilo lá não tinha cabimento, e o Marcel felizmente votou contra. Teria que ter uma reforma trabalhista mais robusta, né, para tu poder dar mais liberdade para as pessoas, e a partir daí as coisas podem destravar. E eu acho que é bom ter essa visão. Assim, o Brasil, na minha visão, é um país que é muito parecido com os Estados Unidos em muitos aspectos. Só que os Estados Unidos eles foram por um caminho de livre mercado, de liberdade, né? Um caminho de cultura de trabalho, e a gente foi para um outro caminho estatista. Né? Se o Brasil ajeitar o caminho, é possível da gente ir para o mesmo rumo. Eu tenho certeza que a gente nunca vai ser os Estados Unidos da vida. Eu acho que é impossível disso acontecer. Mas pelo menos não ser uma Venezuela da vida já é uma questão muito, 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 muito melhor. Né? Só ver o que está acontecendo agora na Argentina. Tiveram que eleger o Milei para tentar encaminhar o negócio para o lado certo. É lógico que a Argentina também nunca vai ser Estados Unidos, mas ela pode ser uma coisa mais parecida com o Uruguai, né? um país um pouco mais pró-mercado, um pouco menos torturador de quem trabalha. E quando eu falo quem trabalha, tanto o empresário quanto o empregado. Né? Quem trabalha no Brasil tem que ser valorizado. Esse é um ponto muito importante, porque eu já fui mais radical assim, na parte do liberalismo. Sim, eu também já fui. E assim, o que eu vejo hoje é que tem a pauta da esquerda sobre questões comportamentais, sobre várias outras coisas, tem da direita conservadora, mas uma coisa que deveria ser única, assim, uníssona, né, entre as duas partes, é que é preciso ter estabilidade econômica, é preciso ter uma economia que prospera para que qualquer tipo de pauta prospere, seja a pauta LGBTQIA, não sei, até quero que prospere a religião, enfim, qualquer lado prospere, mas a economia ela pune, ela pune o trabalhador, ela pune a empresa, e aí ninguém prospera nessa confusão. A economia é uma ciência, né? A economia é uma ciência. Existe a ciência econômica, os estudos, como que ela funciona, como que ela não funciona, o que dá certo, o que não dá certo. E tanto a esquerda falou dos negacionistas, né? Os negacionistas da saúde, os negacionistas da ciência. Cara, eles são negacionistas da ciência econômica. Por que não perceber aquilo que funciona, né? Aquilo que não funciona? A liberdade econômica funciona. O Estado mais enxuto funciona. Menos impostos funciona. Menos burocracia funciona. Menos dificuldade funciona. Por que insistir no intervencionismo? Por que insistir no socialismo, no autoritarismo? Nessas coisas que comprovadamente não dá resultado, né? Não tem como funcionar.
Aí que a gente poderia ter essa estabilidade e debater em outros âmbitos. Aí tu quer debater guerra cultural, tu quer debater o que tu mencionou, né, as pautas de sociais, etc. Beleza, isso se debate. Agora, economia, o funcionamento do Estado, liberdade de trabalhar para que o país seja mais rico e, no fim das contas, as pessoas sejam mais ricas, né, a pessoa de menor renda e a de maior renda terem mais... Poderia ser um debate já superado, mas que infelizmente não foi. O que tu tem de intervencionista aí é brincadeira, né? O que tem de socialista aí, né? É uma coisa inacreditável. Tu não acredita que existe, mas existe. O cara que acha que o Estado tem que ser o dono dos meios de produção, que ele precisa controlar o empreendedor safado para ele não explorar o trabalhador, que tem que ter regulação, que tem que ter restrição. Aí, bom, por isso que nunca vai ter consenso nesse aspecto por conta dessas pessoas aí que seguem presas numa ideia que só funciona no mundo mágico das ideias delas e do livrinho do Marx. Né? Não tem como funcionar. Essa demonização do empresário é uma das coisas que mais me chama a atenção. Né? Não só porque eu sou empresário, mas é algo que eu não era empresário há 12 anos atrás, né? Era um mero estudante. E era até meio da esquerda, né? Que eu era meio da esquerda. Lá no início eu era meio. Né? Tinha aquelas ideias da Universidade Federal, aquelas coisas. E foi curioso justamente isso. Do dia que eu era um filho lá da esquerda, da faculdade de comunicação, que achava que isso, e aquele outro. Aí no outro dia meu pai faleceu repentinamente, no outro dia eu era empresário. Uhum. E aí eu comecei a ver. E eu brinco, tem uns amigos meus também que eram do lado de lá e aí começaram a empreender ou a investir na bolsa, dinheiro, ganhando herança, começaram a ver, putz, mas isso não dá certo, né? Não dá certo, não tem jeito. E aí veio eu queria falar desse ponto, essa reforma tributária, aprovada agora, como é que ela impacta o setor de serviço, que o transporte está dentro, né? Como é que ela impacta? O que tu está vendo para isso? Eu acho que a gente tem que compreender algumas coisas. Assim, o advogado tributarista, ele é o cara que vai passar o dia inteiro chafurdando a legislação para tentar encontrar uma brecha e uma forma de tu pagar menos imposto de acordo com o que a lei diz ou diz mais ou menos. Né? Tá mais ou menos dito tal coisa, então eu vou insistir na tese de que aquilo ali é benéfico para o meu cliente. É isso que a gente faz. A reforma tributária ela está vindo num momento onde já tiveram muitos debates sobre a legislação atual do Brasil e se consolidou muitos entendimentos. Né? Dá um exemplo do entendimento que foi um debate judicial que foi consolidado. Hoje, quando tu vai pagar PIS e COFINS, tu não conta mais o ICMS, aquele faturamento de ICMS, como faturamento da empresa. Base de cálculo. Né? Tu tira ele da base de cálculo. Uhum. Isso é um debate longo que aconteceu, foi a chamada tese do século, né? O tema 69, que concluiu isso. Isso aconteceu depois de muitos anos de debate. E tem uma série de outros pagamentos e formas de pagamento que vale tal entendimento, não vale tal entendimento depois de tanto debate na justiça. Tu imagina agora a gente depois de um Código Tributário de 67, com uma série de mudanças constitucionais, uma Constituição nova de 88, tu fazer uma reforma tributária em uma parte só disso, porque a reforma tributária ela não atinge todos os tributos que nós pagamos, né? Ela é uma meia reforma tributária. A gente está alterando agora 5 tributos, que na prática mesmo são 4. É IPI, ICMS, ISS e PIS e COFINS. E ninguém nunca ousa falar PIS e COFINS separadamente, né? Nunca vi alguém falar, não, eu estou pagando PIS tanto e estou pagando... Não, é PIS e COFINS. É quase uma coisa só, né? Tu está mudando 5 tributos, que na verdade são 4, na prática, em 3. Tu está reduzindo 1, na verdade, né? Que tu vai ter o IBS, CBS e o imposto seletivo lá. Qual que é o risco, Tony? Pensa comigo, de tu pegar todos esses debates que se tiveram, amassar eles, jogar no lixo, porque o ICMS, o ISS, o PIS e COFINS e o IPI vão acabar, e tu criar 3 novos tributos que a gente não sabe como vai ser, qual que é a interpretação, qual que é o tipo de regramento que vai se dar, num ambiente brasileiro onde a gente deveria ter simplificação, mas na verdade vai seguir tendo um monte de regime especial de tributação. Qual que é a chance disso não ter briga judicial e debate judicial e mais inconsistência? E mais dúvida. E aí eu vou te botar um fator extra. Tu estava falando ali dos créditos de pneu e coisa no ICMS, né? Mas o ICMS vai acabar. Vai acabar daqui a 10 anos. Então a gente vai conviver com um sistema maluco que nós temos hoje durante mais 10 anos e a partir do ano que começar a transição a gente vai ter o sistema novo pela metade. Então vai ser uma complexidade dupla. Como afeta o setor de transportes, eu não sei te dizer efetivamente, assim, mas um aumento de carga tributária imediato é o que eu esperaria.
O setor que presta serviços, né, que paga ISS, é aumento de carga tributária na veia, na hora, porque a alíquota do ISS hoje entre 2% e 5%, né? Vocês pagam ISS, né? ICMS, né? ISS e ICMS. Paga ICMS também. No caso da minha empresa, é transporte interestadual, raramente algum transportezinho ali é ISS, mas paga ICMS. ICMS, tá. ICMS. Beleza. O ICMS hoje 17%, 17,5%. 17, 12. 12 no interestadual. É. E o ISS de 2 a 5. 2 a 5. A gente está falando em 28% no IBS e CBS. O IBS vai ser o que substitui o ICMS e o ISS, é isso? Isso. E o CBS, IVA... Tem o IVA? Não tem IVA. Não tem IVA. Era para ter IVA, era para ter. É que é o seguinte, qual que era a ideia? A ideia era legal, a ideia era boa, como muita coisa. A ideia era legal. A ideia é bem simples, é criar o IVA brasileiro. Imposto sobre Valor Agregado, IVA, né, que tu paga somente sobre o valor que tu agrega. Então, se eu comprei um bagulho a 100, comprei essa xícara aqui a R$100 e vendi ela a R$300, eu não vou pagar imposto sobre os 300, eu vou pagar sobre os 200 que eu gerei. Essa é a ideia do IVA, né? De valor, que é a ideia do crédito, né? Então, eu compro por 100, me credito desse 100, na hora que eu vendo por 300, o crédito vai junto. Essa é a ideia do IVA. No Brasil, não. No Brasil, se a tua empresa é do Simples, morre aqui o teu crédito. Morreu. Se tu faturou, pagou. Faturou, se ferrou, foi fora. Tranca aqui, então tu vai agregando, aí tu vai somando. Alguns impostos são cumulativos, né? Os impostos cumulativos do Brasil, ISS é cumulativo, tu não pode pegar crédito disso e usar depois. Tem modalidades do PIS e COFINS que é cumulativo, tanto que tem o PIS e COFINS não cumulativo. Tu vai acumulando imposto no Brasil e tu vai criando um produto tão complexo, né, cheio de imposto que tu não consegue tirar depois, que não vale a pena ter cadeias produtivas longas no Brasil. O que o Camozzato falou faz sentido também e eu agrego um valor extra. O agro no Brasil cresce porque ele é o início da cadeia produtiva. Ele não agregou tanta coisa ali. Claro que ele tem insumos e ele compra muito para agregar. Mas não é uma indústria que tu agrega e chega uma hora que tem um monte de buraquinho de impostinho ali que tu pagou que tu não desconta. Então a ideia do IVA era tu limpar isso aí. Vamos limpar. O que entrou, tu acredita, o que saiu, tu paga sobre o valor agregado e está resolvido. E seria maravilhoso, seria uma revolução assim, ótima na legislação tributária brasileira. Acreditamento amplo. Mas a coisa foi puxa daqui, puxa dali, tem muito imposto diferente, né? Tem imposto sobre o consumo, tem imposto sobre a renda, tem imposto sobre o faturamento. E aí eles decidiram fazer o IVA dual, que é aí que deu merda. Que aí, desculpa, aí é o IVA dual, é ter 2 IVAs. Tava tudo certo, né? É o IVA, é o nacional e o estadual / municipal. E aí que eles nomearam, ao invés de, sei lá, IVA 1 e IVA 2, eles botaram imposto sobre bens e serviços e contribuição sobre bens e serviços. Porque na legislação brasileira a contribuição ela é da União e ela não precisa dividir a arrecadação com os estados e municípios. Enquanto cara, o imposto vai ter um emaranhado de lobby em Brasília, do setor A, do B. Não, mas digo, durante esses 10 anos vai ter isso, vai ter aqui. Vai ter uma confusão que vai chegar daqui 10 anos, vai ser a mesma coisa, vai ter 7, 8 impostos, cada setor vai ter uma benesse ali, o que tiver mais força política vai ter mais, o que tiver mais, vai virar tudo no mesmo. Mas já tem, né? Traz alguém da construção civil aqui, pergunta para ele o que ele acha da reforma tributária. Ele vai achar bom? A construção civil tem um regime próprio que foi mantido. É um regime diferenciado. Um advogado vai ter um regime diferenciado. Educação e saúde tem um regime diferenciado. Aí tem vários outros ali que ficou regimes diferenciados. O problema de tu ter o regime diferenciado é que tu beneficia ele, mas tu tem que seguir arrecadando a mesma coisa. Então tu prejudica mais ainda os outros, né? E aí é uma distorção brutal do sistema que tu pune quem é produtivo mais ainda. Sim. E tu ajuda quem precisa desse incentivo, né? E setores importantes precisam de incentivo. Bom, então todo mundo precisa de incentivo, né? E aí depois eu quero ver a segunda parte da reforma tributária, que vai ser a reforma da renda. Né? E que aí vai entrar imposto de renda, pessoa física, imposto de renda, pessoa jurídica, CSLL, vai entrar os impostos sobre propriedade depois, que também não foram alterados ali, IPTU, IPVA e tal. Como é que vai ficar isso, né? A gente o governo agora deu uma ensaiada numa tentativa de tributar dividendos. Então o cara já paga uma CSLL altíssima, já paga imposto de renda pessoa jurídica, já paga imposto de renda pessoa física, aí tu vai ter que pagar ainda mais no dividendo, que já foi tributado na empresa.
qual que é o risco de dar certo um negócio desse? A verdade é que é aquela busca por receita a qualquer custo para não cortar a despesa, que é o velho problema no Brasil. O problema é tu esgoelar demais e matar, né? Exatamente. Esgoelar demais e mata. E esse é o ponto que tu falou, né? Eu acho que se tiver mais 4 anos aí de um governo com essa postura que se teve, porque eu lembro ali quando em 2022 eu fiz campanha tudo para candidatos à direita, Bolsonaro, etc. Lula ganhou, fiquei puto ali 2 dias, mas daí eu pensei, bom, agora o que eu acho que o empresário precisa pensar assim, uma coisa que eu sempre falo, tu como empresário, tu tem teu viés político, mas no momento que tem um governo na situação, A, B ou C, tu tem que entender qual vai ser a regra do jogo e jogar dentro dela, claro. Né? E o que se esperava num governo Lula era um governo estilo Lula, mais moderado lá atrás. Né? Lula 1. Tipo Lula 1, E o que veio foi um Dilma. Foi Dilma 3. Dilma 3. Então, se esperava ali, pensei na época, vai vir Lula, vai ter daqui a pouco vai ter diminuição de juros, vai ter um BNDES legal aí pra gente ampliar a frota. Eu também imaginei isso, cara. Eu pensei que poderia, vamos pensar o lado positivo, que vai vir um incentivo, um empreendedor, alguma coisa que botasse grana no setor produtivo até para nós se acalmar, né? Para dizer assim, pessoal, dá uma acalmada aí que nós vamos... Mas é que a fragilidade que a gente desenvolveu na pandemia foi demais, assim. Isso não é culpa do Bolsonaro, coisa do tipo. É um problema que aconteceu mundialmente, né? A inflação cresceu mundialmente. Até os Estados Unidos, que nunca tiveram uma inflação alta, degringolou um pouco o negócio, né? Então tu não pega um país vindo de 8 anos de Fernando Henrique, de reformas e de melhorias, né? O Fernando Henrique, apesar de todos os problemas, o governo dele fiscalmente foi bom e entregou um país melhor do que ele pegou, né? Então pro Lula foi muito confortável ali no primeiro governo, só segue o fluxo, né? Mantém tripé macroeconômico, mantém controle de inflação, mantém as coisas como estão e pau na máquina em outros lugares ali, né? Pau na máquina na inflação, no mensalão, na compra de apoio e tal. Até a reforma da Previdência o Lula fez lá em 2013, uma coisa inimaginável, Verdade. Né? Tanto que se fala, antes da reforma de 2013 era uma coisa, depois da reforma de 2013 é outra. 2013 é governo Lula. Só que agora ele pega um país que o Bolsonaro já tinha pego problemático, quer dizer, vamos voltar lá atrás, né? O Temer pegou problemático, deu uma recalchutada, o Bolsonaro começou a melhorar, veio a pandemia e aí não tinha jeito, eu acho. Assim, e ainda mais o Lula completamente irresponsável de todas as formas, fiscalmente, agora corrupção de novo estourando, não tem como dar certo, é impossível de dar certo. Isso é um dos motivos de eu achar que em 26 é a mesma visão do que o Camusato trouxe. Só um caso muito excepcional para eles se manterem no poder, felizmente. Né? Mas tu acha que esse rolo da INSS aí tem dedo na turma do PT lá? Tem, com certeza tem. Eu tenho certeza que tem. Porque tu pega ali... Porque vinha de antes, né? Vinha de antes, mas tu pega a linha, assim, né? Porque tu como presidente, tu não consegue controlar tudo, né? Mas tem inclusive, se eu não me engano, um decreto-lei do Bolsonaro que tenta restringir esses problemas. Esse decreto-lei é derrubado no final de 22, se mantém mais ou menos a tentativa de estabilizar, e quando é derrubado isso aí, se solta a possibilidade de malandragem ali no INSS, o valor explode de descontos falsos, de tudo aquilo que a gente já viu. Então, de 23 em diante que a coisa degringola. E os valores, eu não estava me dando conta disso, até a gente passa o dia inteiro falando em milhões, bilhões, sei o quê, você perde um pouco a noção do negócio. Tantos bilhões, tantos milhões. Tanto que tem gente que vai falar milhões, se gambela fala bilhões e pouca gente dá bola. Para ter uma noção desses valores, assim, o valor roubado é 6 bilhões, mais os consignados ali, que chega a 90 bilhões. Cara, o fundo eleitoral, que é esse mastodonte de dinheiro que lava as cidades de campanha, é 6 bilhões para o país inteiro, para todo mundo. O roubo do INSS vai chegar em 100, eu acho. Sei lá, quantas vezes mais? 18 vezes mais? 20 vezes mais? Tu pega uma equiparação e o risco que eu tô vendo nisso hoje, eu estava debatendo hoje com um amigo meu, e o Camusato discorda, quanto dessa grana eles roubaram, guardaram e vão largar na hora da campanha? Para
enganar, para fazer propaganda, para comprar voto, para, sei lá, fazer uma obra em algum lugar que estão precisando de voto, o quanto que eles vão tentar manipular com esse dinheiro na hora do vamos ver. E as pessoas, em regra, acabam tendo memória curta, passa da raiva e tal. Tu vê até pelas pesquisas, assim, quando tem um problemão, a rejeição do político sobe muito, aí tu deixa o tempo passar, dá uma arrefecida, o tempo passa, a rejeição vai caindo até que ela estabiliza num cenário próximo do que sempre foi. Qual que é o risco disso, né? Chega lá na hora, o pessoal esquece, que nem eu mesmo tinha esquecido da promessa da passagem aérea barata, não sei se tu lembra disso. Eu nem lembrava. Esquece, vai indo, esquece. Os valores do mensalão também, o cara vai esquecendo. Chega na hora. O hora. Lava Jato, né? Lava Jato acabaram, uma coisa que movimentava o país na Lava Jato. Né? Não, depois na Lava Jato, agora o Brasil vai se endireitar. Sim, eu olhava o Sérgio Moro, parecia ser um cara imbatível, que ia ser presidente da República se ele desse um clique. O cara conseguiu fazer errado os cálculos políticos e perdeu o prestígio que ele tinha. Tudo bem, virou senador, porque não é uma coisa trivial ser senador, mas não é aquele super-homem que ele era, né? Que a gente olhava e pensava, caraca, esse cara aí teve coragem, enfrentou a quadrilha. Mas tu não acha que isso tem a ver com essa narrativa que acaba desconstruindo tudo? Mas porque o cara foi um herói desse Mas é isso que eu tô dizendo, é isso que eu tô dizendo, narrativa política é muito forte. A narrativa vai destruindo o cara que transforma ele num qualquer. E aí, quando a gente fala em dinheiro, tá? Quem nunca participou de campanha política, eu preciso falar um pouco sobre dinheiro em campanha. O empresário sabe, dinheiro compra muita coisa, tá? E quando eu falo em dinheiro na campanha, não é comprar voto só. Não é só isso. Tem uns caras que compram voto e tem gente que vende voto, que é errado, tinha que ser preso quem faz isso aí, mas tem. O problema do dinheiro na campanha é que ele cria ambiente e ele cria um cenário onde tu até pessoas, tipo nós aqui, por exemplo, que estamos falando de política, que estamos de olho em política, que estamos... Tu é meio que manipulado com o cenário. Que, por exemplo, o dinheiro compra gente que vai falar bem do político, gente que vai entrar nos meios e vai ter um interesse em falar bem daquele cara ou falar mal do outro, compra visual, compra propaganda, compra gente com bandeira na rua, compra carro com som na rua, compra cabo eleitoral na rua, compra o cara que compra grandes eventos, compra grandes carreatas, compra grandes manifestações, tu paga para as pessoas fazerem isso, tu paga para ter identidade visual, tu paga para ter propaganda na internet, propaganda na TV, propaganda no rádio, gente na rua, tal. Quando tu vê, cara, tu tá num ambiente que tem tanta gente falando bem daquele candidato e botando propaganda daquele candidato e o que tu gosta... Não aparece, não tem a propaganda, não tem a bandeira, não tem o jingle, não tem o caminhão de som, não tem uma parreata, não tem a manifestação, não tem o... E tu pensa, pô, esse cara vai perder, eu vou votar no que vai ganhar. Vai ganhar, né? Não interessa se ele representa os meus valores ou não. Pessoal. Por isso que o dinheiro... voto quer ganhar, né? Por isso que o dinheiro é um fator extremamente determinante em eleição, não dá pra negar isso. Até as pessoas mais envolvidas no ambiente político que não querem se deixar manipular por essa falsa impressão de que aquele cara tem apoio, acabam sendo influenciadas. E isso se vê muito em eleições municipais, municípios pequenos, municípios médios e tal, e tu consegue manipular muito da opinião pública por conta do efeito manada. E aí é um risco que eu estou vendo que a gente pode estar correndo com esse roubo bilionário do INSS de eles criarem essas ambiências nos lugares onde eles têm militância para fazer isso. É verdade. Vamos ver o que acontece agora. Deixa eu trazer mais um exemplo. Tu é de Agudo, né? Sim. Pega Agudo. Agudo tem o quê? 20 mil habitantes? 16 mil e pouco. 16 mil habitantes. Tu vê a eleição acontecendo em Agudo, tu conhece as pessoas que estão ali, tu sabe quem tá. O tete a tete, a conversa é muito importante com o que está acontecendo e o visual é importante. Gente com bandeira, gente com coisa. Tu imagina o cara despejar 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de reais em Agudo, que é uma cidade de 16 mil habitantes, para lavar a cidade de gente apoiando o Lula. A gente acompanha influencia. nas eleições municipais, na conversa de bar ali, o cara diz, não, para fazer um vereador gasta tanto. Tanto em compra de voto, tanto em... Tem o DRE ali da campanha, né? Então, isso é muito complicado. Eu acho que é um fator de grande risco para o que o Felipe falou, que pode ser o nosso, vamos dizer, a nossa derrocada, né? No Brasil. Muito bem, vamos encaminhar para o final, que senão a mulher do Giuseppe vai ligar aqui, vai vir aqui dentro do estúdio e vai tirar ele pelos cabelos. Aqui. Muito bem.
Bom, para finalizar então, ó, andou a canetinha. Quais os teus planos, Giuseppe? Última pergunta aqui. Quais os teus planos para os próximos anos aí na tua carreira política e como tu vê aí que pode contribuir para a melhoria do nosso país? Para minha carreira política. Ou não, tua carreira, não precisa ser política. Quer um emprego na Argentina lá, consigo. Não consegue um emprego de motora lá. Não, motorista Me estressar com outra coisa, não me estressar com as coisas que me estressam hoje. Não, eu acho que da carreira política. Hoje eu estou de secretário de parcerias em Porto Alegre. Então, a minha expectativa principal nos próximos anos é entregar resultados de PPPs e concessões aqui na cidade. Então, os projetos importantes que a gente tem, né? A concessão das escolas, né? Da parte da estrutura física, da administração delas, que é o programa Escola Bem Cuidada. Tenho expectativa de conseguir entregar a concessão do gasômetro, da usina do gasômetro ali, que está em reforma. Tenho uma expectativa de conseguir avançar bastante no novo contrato do lixo em Porto Alegre, dos resíduos sólidos. O trecho 2 da Orla do Guaíba, que todo mundo que vem para Porto Alegre passa ali. O trecho 1 está pronto, o trecho 2 está um mato e o trecho 3 está pronto. Eu quero poder começar pelo menos aquilo ali, ou deixar tudo bem encaminhado para aquilo ali andar. E entregar algumas outras pequenas concessões em Porto Alegre para coisa, né, para mostrar resultado na prática do nosso trabalho. Eu tenho uma expectativa em 2026 de talvez concorrer, né? Isso está sendo montado ainda, está sendo estudado ainda, porque eu perdi a última eleição, né, e aumentei a votação, como tu bem mencionou, né, com 16 mil votos eu me elegi, com 28 mil votos eu não me elegi. Então, as pessoas não conseguem... Não dá para entender como é que acontece, né? Tem deputados eleitos hoje que têm muito menos votos do que 28 mil votos. Tem deputado lá com 24, com 23, com 22, com tudo, né? E com 28 está fora. Tem cara que fez 30 e poucos e está fora. Tem cara que fez 40 mil votos e está fora, porque o sistema é desse jeito maluco, né? Ajudar o Brasil nessa eleição de 26 para mim é um ponto fundamental, assim, porque falei antes, é a eleição mais importante da história do Brasil nesse momento, e se o caminho seguir sendo o caminho que a gente está tendo hoje, vai piorar mais ainda. E aí, meu amigo, é quebradeira para todo lado, é gente saindo do país, é uma destruição do país que a gente tanto ama, né? Que a gente nasceu, que a gente se criou, que a gente tem nossos amigos, nossos familiares. O Brasil não pode ser algo que a gente desiste dele, né? Porque senão tu abre mão da coisa mais sagrada que tu tem, que é a tua família, teus amigos, teus próximos e a terra que tu nasceu, que tu ama. Eu não quero abrir mão do Brasil. Então eu acredito ainda que dá para retomar da mão desse grupo aí. Eu vou trabalhar muito para isso em 26, seja sendo candidato, que é o que eu gostaria de fazer, seja sendo de outra forma. O Brasil merece, é um país que tem um potencial, né? Mas a gente talvez vai ficar velho e não vai ver o potencial. Mas eu espero que quando a gente estiver aqui de cabelo branco fazendo um podcast, ou sei lá, nosso avatar estiver aqui fazendo... Café com Tony, episódio 10 mil. Exato, nós estejamos falando de um país que tem todas as condições de ser um país de primeiro mundo, de ser um país desenvolvido, de ter uma população próspera e que acaba esbarrando sempre nos mesmos problemas, né? Eu queria ressaltar aqui no final do nosso episódio que nós temos uma questão que é estadual aqui do Rio Grande do Sul, que está tramitando, que é a questão de subsídio de carteira CNH para motoristas, né? Hoje é um impeditivo para um motorista se tornar um motorista profissional. O cara, para ele virar um motorista de carreta, além dele levar 3 anos até fazer a carteira para carro, faz a carteira para micro-ônibus e depois faz a carteira para carreta, são 3 anos, cerca de 10 mil reais que ele gasta para conseguir entrar nessa profissão, que é uma profissão que está, de fato, defasada no Brasil, né? Então, hoje tem buscado, né, incentivos. Eu acho que muitas empresas, as empresas mesmo, iniciativa privada, custeia isso. Mas é claro que se o Estado, que tanto nos tira, ele poderia devolver um pouquinho, né, com trabalhadores, com profissionais. Então é algo que está sendo levantado hoje, debatido hoje no nosso Estado. E também, na próxima segunda, agora dia 12, nós teremos um evento no CETSERGS, que é o evento Cumpra-se a Lei, né, um fórum de debates, porque existe a lei que eu mencionei antes para vocês, mas um grande ofensor dessa lei hoje é a falta de infraestrutura no país. Se resolver todos os motoristas parar realmente 11 horas, vai ter que parar em cima da pista, porque não tem lugar, não tem posto, não tem parada suficiente.
Então, que se a lei tem que ser cumprida, que seja cumprida por todos os entes da sociedade, né? Inclusive o governo, que tem que fazer mais pontos deparados. Hoje no Brasil tem 7 pontos deparados da NTT, no Brasil inteiro, que cabem uns 50 caminhões cada um. Que beleza, hein? Tem 7. E além disso, também a gente precisa da ajuda da sociedade civil como um todo na valorização do motorista. O motorista, ele é de fato muito marginalizado, ele é tratado mal mesmo em muitos lugares que ele chega. Então a gente precisa do apoio da sociedade. A transportadora já entendeu o valor que o motorista tem, a gente busca valorizar ele dentro do negócio, mas a sociedade também precisa entender que depende do motorista tudo que está aqui dentro dessa sala, o que a gente come, depende, né? Quem lembra da greve lá em 2018, quando parou todo o transporte, parou tudo, não tinha nem combustível mais. Então o motorista, ele é um ente muito importante da nossa sociedade, que precisa ser valorizado, e também as outras entidades empresariais precisam abraçar essa causa, porque muitas vezes o que faz o cara desistir de ser motorista, além de ter 50 imobilizador no caminhão, que daqui a pouco ele sai daqui de Porto Alegre, chega ali 11 horas e para o caminhão do nada, porque um desses sensores falhou, porque não tem segurança, né? É uma das coisas que judia assim, no motorista, mas outra que está muitas vezes parado na porta do cliente, chega lá às 7 da manhã, entrega a nota, o cara diz, beleza, motora, espera aí. 3 dias depois o cara está lá ainda esperando, sem um banheiro para usar, sem um lugar para tomar banho, e ele não pode sair dali, porque se ele sair dali ele perde a vez. Então isso acontece recorrentemente em todo o país, é um problema que gera custo, não tem produtividade, a gente poderia ter fretes mais baratos se tivesse mais produtividade, não tem, e que faz o cara realmente desistir. O Giuseppe aqui ofereceu, ele pode virar motorista, eu aposto que ele larga na primeira viagem, porque ele vai chegar num lugar aí que ele viajou durante 3 dias ali, olha, rodei direitinho, cheguei aqui para descarregar, o cara diz, agora tu espera lá, sol de 40 graus, não tem uma árvore, não tem coisa nenhuma, e então a gente tem essa ineficiência do Brasil em todos os setores que, querendo ou não, precisa partir da iniciativa privada, precisa partir das transportadoras, das federações de indústria, das federações do comércio, para melhorar essas condições, porque esse é um problema do Brasil, é um problema de todos, né? Então, o governo tem que fazer a sua parte, as transportadoras, todo mundo tem que fazer, para que a gente possa valorizar esse profissional e voltar a ter uma estabilidade nesse sentido e poder ter as coisas no Zafra ali para comprar quando chega e tal. É isso aí. Muito bem. Obrigado, então, José, pela presença aqui hoje. A gente tem um mimo especial aqui agora, tu vai ganhar. Cara. Agora vai rolar. O José vai levar para casa uma xícara do Café com Tony. Ele me pediu antes. Esse cara, pelo amor de Deus, eu preciso de uma xícara dessa para ter em casa. Eu vou levar para a firma essa aqui. Isso aí, lá para a prefeitura. Firma. Muito bem. Aí, ó. Aí. Café com Tony. Café com Tony. Se inscrevam no canal, se inscrevam lá no Spotify também, sigam o @Tony Bernardini, sigam o @Giuseppe Riesco, tem canal no YouTube também? Tem o canal no YouTube, tem o Twitter, tem o tudo é @Giuseppe Riesco. É fácil de lembrar. Fácil de lembrar porque é tudo igual, mas falar é complicado, né? Giuseppe Riesco. É Giuseppe. Isso, Giuseppe. Riesgo. Muito bom. Não faltei a aula muito de... Bom, muito Como é que bom. é o nome disso mesmo? De italiano? Soletrando. Vou olhar pro caldeirão do Hulk. Tá certo. E @Felipe Camozato, né? O Camozato. E o Camozato saiu aqui agora há pouco também, @Felipe Camozato. Isso, esse eu não vou soletrar hoje. 2 E's de zebra, 1 T de tatu, como ele mesmo disse. Muito bem. Muito bem. Obrigado, então, José. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Até a próxima.